Olá, olá, meus alunos! Estamos começando mais um vídeo de Direito Civil e neste estudaremos as obrigações de fazer e não fazer. Você se lembra das aulas introdutórias ao direito obrigacional que o objeto imediato da obrigação pode ser uma de três prestações. Só existem três prestações em obrigação: dar, fazer e não fazer. Em vídeos anteriores, estudamos especificamente a obrigação de dar coisa em todas as suas variações, entregar coisa certa, restituir coisa certa, dar coisa incerta. E agora, neste vídeo, compilaremos o estudo muito mais simplificado das obrigações de fazer e não fazer. Importa-nos, porém, distinguir obrigação de dar de fazer. Já falamos, as obrigações de dar são aquelas que envolvem a transmissão de uma coisa, a entrega, a restituição de um bem. Por isso, todos os contratos e obrigações oriundas de outras fontes que envolvem a entrega de dinheiro, de imóvel ou a sua restituição, estamos no contexto das obrigações de dar. Já as obrigações de fazer são aquelas que compreendem uma atividade. São aquelas em que o devedor se compromete com a realização de um ato determinado, com o cumprimento de uma ação, de uma atividade. Ainda que o último ato seja a entrega, esta entrega foi precedida pela edificação, pela construção. Por isso, claramente nas obrigações de fazer, sobreleva-se a importância do devedor pelo seu conhecimento, técnica e habilidades específicas. Compartilho com os senhores, e já está aí na sua tela, duas lições doutrinárias bem interessantes a título de introdução. Uma do mestre Paulo Nader. Ele diz: na obrigação de fazer, sobreleva a importância da pessoa do devedor, especialmente por seus conhecimentos, técnica e habilidade. E também compartilho o magistério do grande civilista Washington de Barros Monteiro, buscando aqui diferenciar a obrigação de dar coisa e fazer, especialmente quando o fazer se encerra na entrega de um bem. Aí notem o que ele diz: assim, se o devedor tem de entregar alguma coisa, não tendo, porém, de fazê-la previamente, a obrigação é de dar. Todavia, se primeiramente tem ele de confeccionar a coisa para depois entregá-la, tecnicamente, a obrigação de fazer. Em resumo, na obrigação de fazer, a prestação está relacionada à confecção, à elaboração, à construção, edificação, à realização de uma atividade, ato, ação. Este é o ponto distintivo das obrigações de dar coisa. Mas aqui a preocupação do legislador também não é o cumprimento. Porque cá para nós, se a obrigação ela surge, se desenvolve e é cumprida naturalmente, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista especialmente jurisdicional, nós não tivemos nenhum conflito. Na verdade, este é o sonho, A expectativa é de que a obrigação tivesse o seu fim natural, pelo adimplemento, pela execução. Acontece que isso nem sempre ocorre. Vez ou outra, nos deparamos com o inadimplemento obrigacional. E considerando que o vínculo obrigacional é dotado de exigibilidade, isso acaba parando no Poder Judiciário e, pelo princípio da inafastabilidade, o Poder Judiciário tem que dar uma resposta. Por isso, o legislador material, o legislador civilista, ele cuida do artigo 233 e seguintes de apresentar soluções para
as hipóteses de inadimplemento da obrigação, em algumas vezes até a impossibilidade do seu cumprimento. Lá na obrigação de dar coisa, nós vimos, e se a coisa certa perece? Se ela deteriora, com culpa, sem culpa? Na obrigação de entregar, restituir, o legislador oferece soluções. Mesma coisa ele faz aqui, considerando a possibilidade da obrigação de fazer, e daqui a pouco não fazer, não ser voluntariamente adimplida, não ser voluntariamente cumprida. Ou às vezes até o devedor se deparar com a impossibilidade de cumprimento da sua prestação. Esta é a preocupação do legislador e é disto que ele cuida a partir dos artigos que nós temos trabalhado. Mas, se lá na obrigação de dar coisa, nós diferenciamos coisa certa e coisa incerta, aqui na obrigação de fazer também temos duas naturezas de fazer. É o fazer fungível e infungível. Exato, nós temos obrigação de fazer fungível e temos obrigação de fazer infungível. Qual a diferença entre elas, professor? A obrigação de fazer fungível é aquela que o devedor pode ser substituído por outra. Lembra, nas obrigações de fazer, sobreleva a importância do devedor, que é aquele que vai cumprir a atividade, o ato, a ação, vai confeccionar, construir, edificar. Portanto, se o fazer é fungível, é porque o devedor pode ser substituído por outro. A atividade pode ser cumprida por outra pessoa. E o fazer infungível é aquele que, em razão da natureza do ato, ou até mesmo do contrato, a pessoa do devedor não pode ser substituída. Por isso, infungível. Esses dois critérios o legislador considerou para construir as regras sobre o inadimplemento da obrigação de fazer. O que acontece se a obrigação de fazer for descumprida sem culpa do devedor? Já adianto, se o descumprimento foi sem culpa, não interessa se ela é fungível ou infungível. Não interessa. O descumprimento foi sem culpa. O que você acha que vai acontecer com essa obrigação, à luz do que nós já temos estudado? Poxa, se a obrigação de fazer foi descumprida, sem culpa, a obrigação será resolvida. E como não teve culpa, não há que se falar em perdas e danos. Fosse ela fungível ou infungível, descumpriu, não tem como ser realizada mais. Então a obrigação será extinta, não há que se falar em perdas e danos. Mas, se o devedor já recebeu algum valor, ele tem que devolvê-lo. Evidente. Primeira parte do artigo 248. Notem, se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação. Não interessa se ela é fungível ou infungível. Se o descumprimento, se a prestação se tornou impossível sem culpa, resolve a obrigação. Se o devedor já tinha recebido alguma coisa, ele devolve, evidente. Agora, se o descumprimento foi por ato culposo, agora interessa saber se o fazer é fungível ou infungível. Por quê? Se o fazer for fungível, ou seja, se esta obrigação puder ser cumprida por outra pessoa, o legislador, no artigo 249, vai nos dizer o seguinte: se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar a custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. Então, se o fazer é fungível e ele não puder ser ou seja, ele puder ser executado por terceiro, o credor pode mandar que um terceiro o cumpra. Se o real devedor se recusa ou está em mora. Notaram? O serviço pode ser realizado por outra pessoa. O devedor não quer realizar, o legislador diz que o credor pode mandar realizá-lo à custa do devedor. Agora, não faça isso na prática não, tá? Ao menos não sempre. Porque, notem o parágrafo único. Em caso de urgência,
pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Em caso de urgência, pode o serviço ser executado por outro? Então, o credor estará autorizado, independente de autorização judicial, a executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Independente de autorização judicial. Urgência. Ou seja, o caput do 249, que fala o credor pode mandar executar a custo do devedor, se não houver urgência, dependerá de autorização judicial. Por isso que eu falei, não faça isso sempre, tá? No caso concreto, tem que ter urgência para que o credor esteja autorizado a mandar executar o serviço, independente de autorização judicial. Ah, professor, mas o ato não pode ser cumprido por outro. Não pode ser cumprido por outro. E aí? Se o fazer for infungível, portanto, não puder ser cumprido por outro, artigo 248. Se o fazer é infungível e por culpa do devedor não pode ser cumprido, ou simplesmente o devedor não quer cumprir. Qual é a consequência? O que você acha? Veja bem, descumprimento culposo, impossibilidade de cumprimento culposo, infungível. E aí? Não tem como substituir. Se não tem como substituir, não existe outra solução a não ser perdas e danos. Exatamente a solução que o legislador nos confere no artigo 247 e a segunda parte do 248. Observe, incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta ou só por ele execuível. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta ou só por ele execuível. E segunda parte do 248, se por culpa do devedor, responderá por perdas e danos. Essas regras da obrigação de fazer. E a obrigação de não fazer? Obrigação de não fazer é aquela em que o devedor se compromete com a abstenção de um ato que, noutras circunstâncias, ele poderia realizar. Veja, a prestação do devedor está vinculada à abstenção, ao deixar de fazer algo que, noutras circunstâncias, ele poderia livremente realizar. Observem as lições dos doutrinadores Carlos Roberto Gonçalves e Silvio Salvo Venosa. O Carlos Roberto diz o seguinte: a obrigação de não fazer, ou negativa, impõe ao devedor um dever de abstenção, o de não praticar o ato que poderia livremente fazer se não houvesse obrigado. E o Venosa: a obrigação negativa cumpre-se pela abstenção, isto é, o devedor cumpre a obrigação todas as vezes em que poderia praticar o ato e deixa de fazê-lo. Há uma continuidade, uma sucessividade em seu cumprimento. Apesar de não ser tão comum quanto as obrigações de dar e de fazer, a obrigação de não fazer também tem muitos exemplos espalhados pelo mundo obrigacional. Por exemplo, no contexto da relação condominial, não alterar a fachada, não fazer modificações estruturais na unidade autônoma. No contexto de uma fábrica em que tem lá uma fórmula secreta do seu produto né, chave, né? Aquele que mais vende, e o funcionário tem o dever de não publicar, não divulgar a fórmula. Né? No contexto da propriedade intelectual, não repetir determinada fórmula, determinado produto na sua integralidade. Né? Também no contexto empresarial, de não
realizar uma mesma atividade econômica idêntica à outra dentro de uma margem geográfica, temporal. Um ator que aceita uma cláusula de não atuar por outra emissora, um ex-BBB que não pode dar entrevista para outra emissora, dever de sigilo. Ou seja, vários são os exemplos obrigacionais de não fazer. São tão comuns e tão corriqueiros como a obrigação de dar e fazer, mas existem e estão também à nossa volta, Vez ou outra, podemos nos deparar do ponto de vista prático com alguma dessas modalidades obrigacionais. E o legislador se preocupou com o descumprimento do não fazer. A obrigação de não fazer é inadimplida quando faço algo que me comprometi a não realizar. E se na obrigação de dar temos coisa certa, incerta, na obrigação de fazer fungível, infungível, aqui a nossa preocupação é a reversibilidade. Eu não podia fazer algo e fiz. Essa inadimplência, esse inadimplemento é reversível ou não? Tem como ser desfeito ou não? Considerando isso, vamos para a lei. Artigo 250 do Código Civil. Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato que se obrigou a não praticar. Assim como nas outras espécies, se a prestação se tornou impossível, resolve, Extingue-se a obrigação. Então, extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato que se obrigou a não praticar. Impossível porque tem uma determinação legal, uma determinação judicial, ou está realizando mediante coação, por exemplo. Exemplos aí de impossibilidade de cumprimento do não fazer. Mas, e se é possível o desfazimento e o descumprimento do não fazer foi culposo? Ou seja, o indivíduo fez aquilo que não podia por culpa ou até mesmo por dolo e tem como reverter, tem como voltar atrás, tem como desfazer. Artigo 251, muito semelhante à regra do fazer, só que espelhada, Veja lá, artigo 251, praticado pelo devedor o ato, a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. Parágrafo único. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido. Portanto, praticado pelo devedor o ato a cuja abstenção se obrigara, pode o credor exigir dele que se desfaça. Então, eu construí um muro acima do limite. Então, o credor me obrigar a desfazer. E se eu me recusar, esse desfazimento pode ser forçado a minhas custas. Mas lembre-se, não há urgência, decisão judicial. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independente de autorização judicial. Mas nesse exemplo tem como ser desfeito, professor. E se o descumprimento culposo da obrigação de não fazer for irreversível? Por exemplo, uma fórmula secreta foi publicada, documentos sigilosos foram publicados. Agora não adianta mais chorar o leite derramado, não tem como eu voltar atrás. E aí? Se a obrigação de não fazer foi descumprida e o ato é irreversível. O Código Civil não nos dá a resposta. Nós temos que buscar lá no CPC. Artigo 822 e 823 do novo Código de Processo Civil. Inclusive, nesses artigos, nós temos a progressão corretinha
do inadimplemento da obrigação de não fazer. Olha como é precioso o conteúdo legislativo aqui. Se o executado, 822, se o executado praticou ato a cuja abstenção estava obrigado, por lei ou por contrato, o exequente requererá ao juiz que assine prazo ao executado para desfazê-lo. Artigo 823. Havendo recusa ou mora, o exequente requererá ao juiz que mande desfazer o ato à custa daquele, do executado, do devedor, que responderá por perdas e danos. Mais uma vez, a única forma de se desfazer as custas do devedor sem a atuação jurisdicional, se houver urgência, né? E o parágrafo único, professor, é irreversível. Não sendo possível desfazer-se o ato, a obrigação resolve-se em perdas e danos, caso em que, após a liquidação, se observará o procedimento de execução por quantia certa. Então não tem como desfazer, e o ato foi culposo, a gente vai ter que falar em dinheiro, né? Em indenização, em perdas e danos. Ok? Concluímos aqui os nossos estudos sobre as obrigações quanto à prestação. Dar, fazer e não fazer. Seguiremos num próximo vídeo falando sobre as obrigações cumulativas e alternativas. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.